Boa noite, queridos amigos. Meu nome é João Francisco. Estamos aqui então para mais uma live da União Espírita Porto Alegrense. Nesse momento que damos boas-vindas a todos que estão chegando no nosso espaço, pedindo nesse momento que o nosso querido Mestre Jesus possa amparar a todos os nossos irmãos que se fazem aqui presentes, a todas as suas famílias, levando a luz, a paz e a harmonia para os seus lares, nesse momento em que nos reunimos em nome desse Mestre de amor. A nossa live da União Espírita Porto Alegrense é uma realização do Departamento Doutrinário da nossa casa, que com muito carinho prepara os temas, que convida os nossos queridos irmãos para virem aqui colaborar conosco. E na noite de hoje estaremos recebendo aqui no Instagram o nosso querido Francimar de Jesus, que vai falar a respeito de mais um capítulo do livro Fonte Viva do Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então em breve estarei aqui, incluindo o nosso irmão Francimar na conversa, para darmos início então à nossa atividade na noite de hoje. Nesse momento, então, eu desejo boa noite a todos os queridos irmãos que estão entrando aqui, manifestando seu carinho, manifestando seu amor, nesse momento de comunhão com Cristo, com a doutrina espírita, momento em que nos entregamos, né, nessa hora do dia, para, através dessa atividade online, refletirmos, filosofarmos um pouco, pensarmos a respeito do que a doutrina espírita tem a nos oferecer e principalmente o que o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus quer nos mostrar, quer nos ensinar, nos oportunizar, acima de tudo, né, caminhos novos, né, para construirmos dias de mais harmonia, de mais paz, de mais amor para todos nós, para todos aqueles que convivem conosco. Então, boa noite a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. Deixa eu verificar aqui se o nosso querido Francimar já se encontra presente. Sim, ele já está aqui. Em breve eu adiciono ele na conversa. Eu vou aproveitar a oportunidade e já vou dar uma boa noite aqui para a Letícia, para a Liane, para a Sônia, para a Adriana, para o Arthur, para o Carlos Alexandre, para a Caroline Nunes, para Tatiana Veloso, para a Eliane Camargo, para Maria Rosane Casanova, para a Dulce, para a Ana Costa e para a Kátia Rostos, que se encontram aqui conosco para a nossa atividade em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui no Instagram da União, que sempre recebe a todos com certeza, com os braços abertos, muito felizes por essa oportunidade de estarmos juntos novamente. Eu vou então já adicionar o Francimar aqui para ele, e aí é só tu dar o aceite aí, Francimar, para a gente começar a conversar. Boa noite, Carmen, boa noite, Lorena, sejam bem-vindos aqui no nosso Instagram da União Espírita Porto Alegrense. Vamos ver. Olá, Francimar. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E Tá me aí, ouvindo passando... bem? Tô ouvindo bem, sim. Tá passando muito frio aí? Não encarangou ainda? Muito frio, né? Ah, muito frio mesmo. Eu fui obrigado a Aqui botar tá uma jaqueta complicado. aqui para conversar contigo, Francimar. Não é estilo, não, é frio mesmo. Pois é, eu também tô de jaqueta, tô muito enropado aqui. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas, o teu dia a dia? Muita correria, teu trabalho? Muito trabalho, essa coisa que em função da pandemia faz com que a gente trabalhe em home office, né? Na verdade, triplica o nosso trabalho. Agora Uhum. eu já estou trabalhando um pouco online, eu estou um pouco presencial, né? Porque eu sou professor, então já estamos também atendendo aquelas pessoas, aqueles alunos que não têm condições de participar das aulas online, né? Assim, com os devidos cuidados, Aham. a gente já está conseguindo atender alguns deles. Então, tá.
tá bem puxado, mas tranquilo. Eu faço o que eu gosto, sou muito feliz com o meu trabalho, então te cansa, mas ao mesmo tempo se realiza, né? É muito bom. Ah, coisa boa, meu amigo. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer, se tu me permitir, antes da gente entrar no tema do nosso encontro hoje, né? Tu é meu companheiro, vamos dizer assim, meu amigo, companheiro do grupo mediúnico da União, né? Nas terças-feiras, né, Francimar? E eu queria te perguntar, assim, então, tu que és um médium que tem a psicofonia, que tem a psicografia, né? Entre outras, né, características das tuas faculdades mediúnicas, o que eu queria te perguntar de curiosidade, assim, né, se tu me permitires, né, é como é que fica um médium, assim, vamos dizer, né, nas tuas características longe do centro espírita, né, longe da possibilidade enfim, de prestar o teu trabalho, né, com Jesus, né, que a gente fazia isso já deve fazer 1 ano e meio já que a gente está afastado dessa atividade, né? Fala um pouquinho para a gente como é que é isso para ti. Pois então, tem momentos que não é muito fácil, né? Na verdade, a mediunidade, ela é alguma coisa, um dom que se tem. No meu caso, eu desde a minha adolescência, eu já carregava isso sem entender muito bem do que se tratava, né? E desde que eu entrei para a doutrina espírita, que eu comecei a entender e a estudar, fazem 32 anos, né? Eu consegui ter um maior controle sobre isso. E como o nosso trabalho é muito intenso lá na casa, como tu bem falou, né? Sempre, é o ano todo, né? Raríssimas vezes a gente não vai só por um motivo realmente muito sério, assim, para a gente não comparecer, até porque nos faz muito bem, né? Então, realmente, nessa pandemia foi muito complicado, foi muito difícil eu lidar com tudo isso, principalmente nos dias que tinha a nossa reunião mediúnica, né? Que são nas terças-feiras. Mas eu consegui, assim, através do estudo, porque a União não parou, né? A gente continua trabalhando online, se encontrando todas as semanas e tal. E como o trabalho da mediunidade, ele nada mais é que o auxílio ao próximo, né? Eu uso esse tempo, essa energia que eu tenho para ajudar o próximo, só que de uma forma Perfeito. mais física, assim, né? É a Aham. forma que eu achei, então eu não paro nunca, assim. Eu, de alguma forma, vem aquela intuição e eu uso isso para o bem comum, né? Não Uhum. sei se eu expliquei direito, mas é mais ou menos assim. Em alguns momentos é um pouco mais complicado, né? A gente sente a presença dos espíritos próximos, assim, mas a gente se adequa, a própria doutrina ensina a gente de como lidar com isso, né? Através do estudo, e a gente vai se adequando, né? Eu sinto muita falta, muita saudade, muita falta do meu trabalho, né? Espero que em seguida a gente possa voltar. Agora as vacinas estão chegando, né? Eu já estou vacinado na primeira dose, mês que vem já Uhum. vem a segunda dose, então eu acredito que em seguida a gente vai poder voltar. Espero que Coisa sim, boa. né? É isso aí. Como a gente estuda no grupo, né, Francimar, é a mediunidade com Jesus, né? Que não é só para aquela 1 horinha que a gente se dedica lá na casa, mas é para a vida toda, né? Enfim, né? Esse é o É para a grande, vida toda, é o sim, grande é trabalho constante, assim, mediúnico, né? é Fazer o verdade. bem naquilo que a gente puder, né? Auxiliando, né? A gente sabe que tantos É, irmãos estão a precisando mediunidade, hoje, na né? verdade, ela é algo muito sutil, assim, a intuição, por exemplo, é uma mediunidade, né? Então, o que a doutrina nos ensina é que a gente tem que aprender a colocar em prática, não só lá dentro da casa, né, mas na nossa vida. Ela vai fazer parte da nossa vida. De alguma forma, a gente tem que saber usar o nosso dom, a nossa mediunidade, tudo aquilo que a gente está aprendendo em função de ajudar o nosso próximo, né, de ajudar nós mesmos e assim por diante. Uhum. Perfeito, meu amigo. Então, eu vou passar a palavra para ti para, enfim, para o tema do nosso encontro de hoje, né? Que é o capítulo 120 do livro Fonte Viva, o Assim Será. Né? Então, a palavra está contigo, meu trabalhinho para ti, tá? Tá bem, obrigado. Então, quero começar dando boa noite a todos e a todas.
agradecendo pela presença, dando as boas-vindas, que a gente consiga juntinhos agora, com todo esse frio, que a gente consiga fazer alguns instantes de aconchego, assim, falando de Jesus, falando do bem, do amor, e que a gente possa, principalmente agora, nesses instantes, trabalhar o nosso silêncio interno, para que a gente possa realmente absorver tudo que for falado, né? Porque são instantes de reflexão e com certeza não é por acaso que a gente está aqui. Então, que possamos aproveitar o máximo. Muito obrigado por todos os amigos, amigas, parentes, né, pessoas queridas que tanto tempo eu não vejo, que eu estou vendo o nomezinho ali. É um prazer imenso, é uma honra ver vocês aqui. Muito obrigado. Então, nosso trabalho, né, na Associação União Espírita Porto Alegrense. Então, se alguém não conhece, tem muita gente do interior que eu sei que está aí, está chegando ainda. É uma casa maravilhosa que fez aniversário agora no dia 12 de abril. Ela fez 96 aninhos só. Olha, é uma criança ainda, né? 96 anos. Um lugar de amor, de amigos, né? Eu e o João somos testemunhas disso, né? Então, é um lugar que nos faz bem e que faz bem para qualquer pessoa que o dia quiser nos visitar. É ali na Cidade Baixa, num lugar de fácil acesso, né, na Rua João Alfredo. Então, todo mundo está convidado para um dia ir lá nos visitar. Vai ser muito bem recebido. Eu vou pedir perdão que o bichinho do crum aqui, ele está me incomodando muito aqui, porque eu tenho asma e com esse frio, então fico meio atacado. Então, me perdoe que de vez em quando vai ter um crum-crum aí na minha voz ou uma tossezinha. Vou regando com muita água aqui. Então, o propósito desse encontro, o principal propósito dele, como trabalhador, como estudante da doutrina espírita, é trazer, acima de tudo, a mensagem de Jesus, essa ética que sempre deve conduzir as nossas vidas. Lembrando sempre que os ensinamentos do Cristo, eles são atemporais, eles são universais, pois tratam-se de verdades eternas. Verdades que sempre foram colocadas em qualquer época da humanidade e necessárias para a nossa condição de espíritos imortais. E aí, quando eu falo isso de espíritos imortais, talvez, né, eu tenha que pedir licença para aqueles que já sabem, mas rapidamente só explicar que pela doutrina espírita, né, a gente entende, a gente consta ou constata que a vida, na verdade, a nossa vida ela é eterna, né? Não tem um espírito no nosso corpo, é o contrário. Tem um corpo em nós espíritos, né? E nós estamos aqui por um tempo, né, nessa encarnação, usando este corpo, que graças a Deus a gente tem que dar graças a Deus e cuidar muito bem dele. Ele está aqui como uma das principais ferramentas que nós temos nessa grande escola da vida, que nada mais é que uma forma de fazer com que a gente evolua, com que a gente nos transforme moralmente, espiritualmente, intelectualmente, né? Para que a gente seja uma pessoa melhor. Então, é muito importante que a gente saiba que a gente não está aqui de passeio, nada acontece por acaso, né? Inclusive o corpo que a gente tem, já que eu falei nele, e que tudo que faz parte da nossa vida, os bens materiais, tudo, são tudo ferramentas que a providência divina nos ofertou com muito amor para que a gente possa fazer bom uso e nos tornar, com tudo isso, uma pessoa melhor. Então, Emmanuel nos traz hoje, como o João já falou, a gente vai comentar hoje o capítulo 120 do livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito. E Emmanuel, então, traz essas reflexões, ou essa reflexão, baseado no Evangelho de Lucas,
capítulo 12, versículo 21, que diz o seguinte: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha que interessante essa colocação, né? Então agora, meus queridos e minhas queridas, eu gostaria de propor algumas reflexões para vocês, para que essa semeadura do Emmanuel, para que ela possa germinar dentro de nós, para que ela possa nascer dentro de nós, para que ela possa florescer dentro de nós. E para isso, então, mais uma vez, eu convido para que a gente realmente faça um silêncio interno, que a gente elimine todo e qualquer pensamento que não seja direcionado para o que nós estamos vivendo neste momento, para esta reflexão. Vamos pensar, então, na nossa vida, nas nossas prioridades, no que verdadeiramente é importante para nós. O que nós temos cultivado? Quais são os nossos objetivos de vida? Como temos direcionado o nosso tempo? Quais são os nossos reais valores na vida? O que nos importa mais? É ter ou é ser? Quais são as nossas prioridades? É muito importante que façamos, com muita honestidade, um balanço da nossa vida, uma autoanálise. Isso é muito importante para que a gente não se perca no caminho. Porque, na verdade, a nossa vida ela é curta, a nossa vida é um sopro, né? Eu mesmo, às vezes, eu até me assusto quando eu me olho no espelho, né? Parece ainda, às vezes, eu ainda acho que eu sou um guri, e de repente eu olho no espelho e tá ali aquele cara todo enrugado, parece o pai dele. Tamo Então, junto, tamo junto. estamos juntos, né? É uma prova de que a vida ela é muito rápida. E a gente, às vezes, realmente, eu estou brincando, mas é uma verdade isso, né? Porque a gente nem se dá conta. A gente começa a se dar conta disso quando a gente encontra uma pessoa que faz muito tempo que a gente não vê. Ou um jovem que cresce, um filho, ou um sobrinho, uma sobrinha. Assim, meu Deus, olha o tamanho que está essa pessoa, né? E daí tu pensa assim, tá, mas se essa pessoa está tão grande, eu também estou passando, né? Eu não vou crescer mais, mas eu estou indo. Então, esse tempo realmente ele é muito precioso, né? E a gente tem que dar um jeito, de alguma forma, de aproveitar ao máximo, até para nos autoproteger, assim, para que a gente não entre em desespero numa situação complicada, né? Não que eu esteja aqui para falar de desgraça ou aquilo que a gente considera uma desgraça, mas um dia esse nosso ciclo vai ter um fim, né? E nós vamos ter que encarar isso. Ou um dia a gente pode se deparar com uma doença, por exemplo, nossa, ou em alguém que a gente ama muito, e daí a gente para assim, não, mas como isso não pode acontecer? Como não pode acontecer? É a vida, acontece com todo mundo, né? E a gente às vezes tá tão perdido nessa loucura da nossa vida, nessas tantas oportunidades que a gente tem e que surgem, que a gente para. Quer dizer, que a gente não para pensar em nós, que a gente não faz essa autoanálise, em que nenhum momento de nossa vida, né, nem na hora que a gente deita, que está lá com um travesseirinho ali quietinho, a gente não para pensar, né? E isso é muito importante, a gente fazer essa autoanálise, né? Então, e a gente tem que pensar assim, ó, quais são as nossas prioridades? O que tem sido a nossa bagagem? Como está sendo o nosso comportamento perante a vida? O que nós estamos acumulando? Né? O que a gente está acumulando? O que a gente tem mais, né, guardado durante esse tempo? O que realmente nos dá segurança? Onde é que está o nosso coração? Em que lugar que ele é mais direcionado, esse nosso coração? O que nos é mais importante? Os valores do coração ou os valores da matéria? Então, todas essas perguntas é importante a gente fazer, né? E silenciar, assim, e pensar,
né? E aí a gente vai começar a se dar conta da forma como a gente está levando a nossa vida, né? E à medida que a gente for se aperfeiçoando, estudando, buscando esse conhecimento, que essa é uma das principais funções da nossa vida, a gente vai entendendo e vai fechando um enorme de um quebra-cabeças que é a nossa história, que a gente está escrevendo a cada segundo, né? Cada segundinho é sagrado para nós, porque é uma parte da nossa história que a gente está escrevendo. Este momento agora, por exemplo, ele é único, nunca mais ele vai se repetir, né? Mas ele tem que ser importante, ele tem que ser bom, ele tem que valer a pena, porque nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos deu a vida só por dar, não deu o dom da fala, do corpo, a capacidade de caminhar, enfim, todos os sentidos que a gente tem, né? Não foi por acaso. Então, eu vou ler agora aqui para nós, vou fazer a leitura então do capítulo 120, agora que nós já estamos aquecidos, né, que nós já buscamos essas perguntas. Eu vou ler então aqui o capítulo 120, que tem por título Assim Será, do Espírito Emmanuel, e que ele é baseado no Evangelho de Lucas, como eu já tinha falado, capítulo 12, versículo 21, onde Lucas escreveu assim, ó, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E aí Emmanuel nos diz o seguinte, guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil, entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríferas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. E ele encerra dizendo assim, assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Emmanuel. Então, Emmanuel, ele já começa nos chamando a atenção sobre as atitudes que nós buscamos, que nós cultivamos para nos facilitar a vida na Terra. Ter, adquirir, conquistar sonhos, viver melhor materialmente, isso é óbvio que é uma coisa boa.
Qualquer um de nós sonha, qualquer um de nós quer. Qual de nós não quer ter uma casinha aconchegante, né? Reconfortante, assim, para quando a gente chegar do trabalho cansado, é o teu ponto de partida, é o teu ponto de chegada, né? O teu habitat, o teu lugar preferido, a tua casa, criar o teu lar, assim, né? Qual de nós não quer isso? Qual de nós não quer ter dinheiro para um dia fazer aquela viagem maravilhosa que a gente sonha? Qual de nós não quer ter condições, assim, para, sei lá, um dia do aniversário de um filho, ou no dia do próprio aniversário, fazer uma festa, chamar os amigos, chamar uma banda de rock and roll, por exemplo, né, com um baterista maravilhoso lá. Enfim, essas coisas boas da vida, né? Juntar os amigos, a família, poder se programar assim, olha, eu trabalho de janeiro a novembro, mas dezembro está reservado para mim fazer o que eu gosto. Eu quero passear, eu quero viajar, né? Qual de nós não quer isso, né? Isso, a gente tem esse direito, sim. Nós estamos aqui também e muito para ser feliz, né? Para fazer as coisas que a gente gosta, para nos divertir com as pessoas que a gente ama, né? Isso realmente é muito importante. Mas e aí vem um contraponto. O Emmanuel nos fala assim, ó, se nós não formos senhores da nossa própria vida e de nossa alma, como é que fica a nossa situação? Então ele diz que a gente tem que se cuidar muito nessa corrida toda que a gente vive nos dias atuais, como a gente sempre viveu, que de vez em quando a gente tem que dar um stop assim e parar, que a gente tem que nos buscar sempre e refletir, que temos que reservar algum momento da nossa vida para reflexão, para que a gente realmente pare de pensar em tudo, todas essas coisas que a gente faz diariamente, né? Que a gente sabe que não são poucas coisas, né? Nesse mundo consumista que a gente vive, que muitas vezes a gente tem mais de um emprego para conseguir ter uma vida razoável, né? Ou oferecer um pouco de conforto para os nossos filhos ou para nós mesmos, né? Mas é como é importante que a gente não se perca no meio disso, que a gente entenda o valor real da nossa vida, né? Então, ele diz que no meio disso tudo, muitos de nós estamos nos perdendo, ou seja, a gente está perdendo a nossa conexão mesmo, nossa essência. A gente está perdendo a conexão com Deus, que a gente se distrai com tanta facilidade da vida material, porque são inúmeras coisas que são oferecidas, né? Então, a gente corre atrás, a gente quer buscá-las, quer implementar, e a gente se esquece, na maioria das vezes, da nossa viagem interior, que é o que vai de encontro com o nosso Criador, com Deus, né? Então, ele fala assim que a gente vive num mundo de inúmeras possibilidades, e é verdade, né? E cada vez mais, né, João? Porque eu me lembro que há um tempo atrás mesmo eu falei para os meus alunos assim que no tempo que eu fiz faculdade não tinha internet. E eles me olharam assim como se eu fosse um dinossauro, não sei o que vocês sabem de mim, né? E realmente não faz tanto tempo isso, né? Era na década de 90. Então a internet não faz tanto tempo que a gente tem. E a tecnologia é um exemplo, né, do que a gente tem e que são inúmeras possibilidades que ela nos oferece. Umas muito boas, como a gente está usando agora, por exemplo, né, numa época de pandemia, mas nem sempre são tão boas assim. E muitas vezes nos deixa disperso, nos carrega para um mundo imaginário, um mundo fantasioso, né? E a gente se esquece da nossa vida real. E é exatamente nisso que o Emmanuel nos puxa a orelha e diz assim, calma aí, meu, puxa o teu freio de mão aí. Não é só isso, né? Então, a gente adora, por exemplo, as redes sociais, né? Quem não gosta de postar alguma coisa lá, né? Tem gente que até exagera um pouco às vezes.
Então ele diz que a gente não pode perder o domínio que a gente tem com a nossa própria vida, com o nosso verdadeiro eu, que a gente não pode se perder no meio de tudo isso. Porque ele diz que a gente se perde no ter, a gente se perde no adquirir, e que a gente acaba num desequilíbrio ou às vezes numa verdadeira loucura. E isso nos leva a tanta coisa, né? A estados de ansiedade, de depressão, de medo, de pânico, de pavor, enfim, de insegurança, porque são tantas oportunidades que a gente acaba meio que perdendo a realidade das coisas, né? Até a própria identidade. Muitas vezes a pessoa ela se perde um pouco no meio disso, né? De tanta informação. Eu costumo dizer assim que hoje, por exemplo, em função de violência, em função da questão social, econômica, né, que as famílias mesmo, elas precisam trabalhar muito, né, independente do tipo de família, quase todos os adultos trabalham naquela família, às vezes as crianças ficam sozinhas em casa, né, e e à disposição com material que elas podem usar longe dos pais, por exemplo, dos responsáveis, internet, computador, celular, etc. E a família acaba se perdendo e depois essa mesma família, para compensar o distanciamento dos filhos, acaba compensando eles com bens materiais. E isso, na verdade, não é muito legal, né? É muito comum a gente ver no shopping, às vezes no final de semana, aquele monte de família levando os filhos no McDonald's e tem que comprar isso e tem que comprar aquilo. Aquele Natal, por exemplo, que a gente viveu, acredito que tu também, né, João? Eu sou um pouco mais velho que tu, onde a gente ficava esperando o que será que eu vou ganhar. Agora parece que um mês antes as pessoas já ganharam o presente. Sabe assim, eu particularmente, não sei se eu sou meio caretão, meio velho assim, que eu acho meio sem graça. Eu gostava da coisa acontecer naquele momento, sabe? Então, essas coisas estão se perdendo com a vida corrida que a gente tem. Essa coisa fantasiosa e bonita e pura, né, de família, que é a nossa real essência. A gente se torna um tanto quanto consumista ou até capitalista, podemos dizer assim, né? E a gente tenta compensar muitas vezes o amor com o bem material. E a gente acha que isso substitui, né? Mas aí é que a gente tem que parar para pensar e ver assim, será que realmente substitui, né? Quem serão essas pessoas que estão sob nossa guarda, sob nossa responsabilidade, né? Sejam elas os nossos filhos, as pessoas mais jovens, os alunos, os sobrinhos, enfim, qualquer pessoa, né? O que que a gente tem que fazer para mostrar para elas que a vida não é só um passeio, não é só comprar e gastar, não é só trocar de celular de 6 em 6 meses, né? Tem muito mais coisas importantes para a gente viver e aprender e ser muito feliz, até muito mais feliz, né? Uma felicidade real, né? Tocada, sentida, de verdade, né? Então, o Emmanuel nos diz assim, ó, vamos observar muito o nosso dia a dia, para a gente ver se nós não está acontecendo com a gente esse desencontro entre nós mesmos, de nós com nós, né? Se quando a gente for escovar o dente ou pentear o cabelo, olhar se a roupa está direitinho no espelho, que a gente olhe para aquela pessoa e que se identifique com ela, que a gente se encontre com ela, que ela não seja um estranho para nós. Ou que a gente não diga assim para ela, ó, depois a gente se vê, agora eu estou com pressa, né? Que a gente dê um tempo e se olhe no espelho, sim, e converse contigo mesmo, assim. E te diga assim, ó, como é que tu tá? Tu tá bem? Tá feliz? Né? Não te esquece que tu é filho de Deus. Não te esquece que não é por acaso que o Papai do Céu te mandou para cá, né? Baixa um pouquinho a tua bola aí, tu tá correndo demais, né? Tu tá muito materialista. Tu tá enchendo a tua casa de coisas que às vezes nem tem necessidade, né? Será que tu precisa tanto disso?
Então ele diz que a gente tem que ter muito cuidado. Muitos de nós, assim, às vezes a gente não quer sair daquela zona de conforto, ou a gente não quer mudar a nossa vida, por exemplo, assim, ah, eu tenho, por exemplo, né, João, não sei por que que eu lembrei disso, mas, por exemplo, eu tive uma banda de rock dos meus 18 anos até os meus 28 anos. Só que a partir dali eu me casei, por exemplo, ou eu arrumei um emprego diferente que não me dava tanto tempo e eu comecei a banda de rock. E aí, o que que a gente tem que fazer? É se tornar um depressivo e ficar mal porque não pôde mais ter a banda de rock? Não. A gente vai ser feliz do mesmo jeito. A gente vai continuar gostando de rock, a gente vai continuar a fazer o nosso trabalho nesse trabalho novo, a gente vai ser feliz com a pessoa que a gente casou e vai tocar rock nos final de semana ou quando der tempo, vai encontrar os amigos e vai ser feliz igual. E tem que ser assim, né? E a vida não pode parar porque mudou de alguma forma. Então, a gente tem muitas vezes que as pessoas querem ostentar, querem se mostrar, principalmente em redes sociais, mostrando aquela aparência perfeita e feliz. E, na verdade, a gente não é bem isso, né? A gente está aqui é para evoluir, né? A função real da nossa vida é evoluir. Então, a gente recebe um corpo de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a proposta que nós fizemos ou que nós recebemos lá no mundo espiritual, quando a gente entrou na fila reencarnatória para vir para cá. A gente está na família que realmente deveria estar, né? A gente pediu para nascer, não tem aquela desculpinha de dizer eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser teu filho. Pediu sim. A gente pediu, só que a gente não lembra, tá tudo arquivadinho aqui. O dia que a gente voltar lá para nossa pátria mãe, todas essas memórias vão começar a voltar, né? E a gente vai entender muita coisa que hoje a gente não entendeu. E a gente tem que ter muito cuidado para quando chegar lá a gente dizer assim, poxa vida, eu poderia ter feito tanta coisa e não fiz. Eu me recordo de uma época que, desculpa, que no outro trabalho que eu tinha antes de ser professor, que eu tinha duas colegas de trabalho, a gente trabalhava numa sala grande assim, e tinha um amigo de um delas que ele é médico oncologista. E ele trabalhava normalmente muito com pessoas em fases terminais, assim, né? E ele falava muito para ela, porque ela era fumante, ele queria que ela parasse de fumar, né? Ele, como um bom amigo, passava aconselhando ela. Então ele chegava lá e começava a contar histórias, assim, horripilantes, como a gente dizia, né? Contando, assim, situações de pacientes dele antes da morte, assim, minutos antes da morte, que tinha aquele momento que a pessoa parece que ela tinha aquela consciência, voltava tudo à consciência real assim da vida. E em poucos minutos ou até em poucos segundos ela revivia toda a vida dela. E daí era como se ela dissesse aquilo que falava na música, né? Queria ter amado mais, queria ter perdoado mais, né? E infelizmente muitos de nós só vamos nos dar conta disso nesse momento, né? Então, o que o Emmanuel nos puxa a orelha aqui, nos fala que não é assim que tem que ser. Que a gente pode muito bem ter um equilíbrio, que a gente pode muito bem ter os nossos bens materiais, ter a nossa vida, ser feliz, mas nunca deixar de lado a nossa real essência. Nós, como filhos do Criador, que fomos criados pelo amor e para o amor. A gente nunca pode esquecer de onde nós viemos, por que que nós estamos aqui e para onde nós vamos ir daqui a algum tempo, né? Isso não significa de forma alguma ser infeliz, muito pelo contrário. A gente é muito feliz assim e vai ser muito mais compensador o dia que a gente conseguir fazer tudo isso. Ele diz que se não buscarmos um conhecimento como forma de roteiro de vida, o que que vai acontecer com a gente? Que nós estaremos frente a uma ruidosa e verdadeira velhice. Ou seja, a gente não vai estar tendo a nossa reforma íntima, que é a função principal da nossa vida. Nós estaremos envelhecendo por falta dessa reforma interior.
enquanto espíritos imortais que somos. Então, é como se a gente tem que se pegar com tudo que a gente puder, com toda a nossa força, né? De todas as formas, esta vida que a gente foi presenteado, né? Não deixá-la escapar por entre os dedos de uma forma vazia ou irresponsável. Que mesmo que a gente ainda esteja sendo um aprendiz, assim, bem pequenininho, a gente recém está aprendendo, mas que a gente tem a obrigação de buscar o conhecimento através da leitura, através de todas as formas que existem de conhecimento, né? E que nos é oferecida gratuitamente na maioria das vezes, né? É obrigação nossa saber mais. A gente não tem que ficar parado, né? Esperando as coisas acontecer e deixando o tempo passar. Então, se não buscarmos essa luz interior, ele diz, estaremos assemelhados a cofres de trevas, todo enfeitado por fora, mas vazio por dentro. Né? Então, isso é um risco muito forte, né? Que a gente corre, e a gente tem que se cuidar com relação a isso. O Emmanuel, ele nos fala do lar, da nossa casa, que muitas vezes nós enchemos, por exemplo, de adornos, de enfeites, de obras de... A gente se preocupa tanto ou em pagar um decorador para decorar nossa casa, ou se a gente não puder contratar o decorador, e pesquisar na internet ou nas revistas de que forma fica tal coisa dentro da casa para ficar mais bonito, para quando chegar alguém, a pessoa olhar e dizer assim, uau, que casa linda, né? E às vezes a gente se preocupa tanto com isso, ou senão a gente compra, que às vezes para te andar dentro de casa tu tem que andar de lado, assim, de tanta coisa que tu tem, né? De tão atrolhada que fica a nossa casa. E, no entanto, às vezes falta o principal dentro da nossa casa, que é harmonia, que é o que realmente faz da nossa casa um lar, e que é o que nos traz felicidade. Né? Então, a gente tem que ter consciência que tudo que é material é efêmero, até o nosso corpo, né? A gente está usando ele, mas um dia a gente vai deixar ele e nós vamos embora. Né? Então, é claro que é importante ter. É claro que é importante ser caprichoso no sentido da vaidade, né? De querer andar bonitinho, de querer andar arrumadinho, né? É bom a gente se sentir bem quando alguém olha para a gente e diz assim, coisa boa te ver, como tu tá bem, né? Isso é ótimo e é normal a gente querer isso. Só que a gente não pode fazer disso a principal meta da nossa vida, né? A gente tem que realmente ter um equilíbrio. Então, ele diz que se a gente encher esse nosso lar de adornos, de obras de arte, de tudo que for material e não tiver harmonia, esse nosso lar será apenas um mausoléu adornado. É assim que ele fala ali no texto, né? Ele nos fala do dinheiro também, dos recursos materiais. Para que a gente está fazendo uso real do nosso dinheiro? Em que eu estou usando? E aí agora, gente, nós estamos presenciando uma pandemia, né? Já faz mais de ano que nós estamos em pandemia. E olha que grande exemplo, ou que grande oportunidade que Deus está nos oferecendo para que a gente coloque em prática, né? Aquilo que Deus, ou que Jesus nos encaminhou, nos deixou de herança na vinda dele aqui na Terra, que é, por exemplo, a caridade, que é deixar de lado esse tanto ter, quero mais, quero isso, quero aquilo, e parar um pouquinho e pensar assim, mas será que eu realmente estou precisando disso que eu estou querendo comprar agora? Ou é porque eu vi num programa lá na TV que alguém pegou aquele e eu preciso comprar ele? Ou porque eu vi alguém com aquela roupa? Não, agora é um momento da gente lembrar daquelas pessoas que estão vivendo em pandemia, por exemplo, famílias inteiras desempregadas, com crianças pequenas, às vezes mais de 10 pessoas numa casinha minúscula, passando fome, sem ter uma roupa quentinha para vestir agora no frio. Olha quanta oportunidade a gente tem de exercer o nosso lado cristão, o nosso lado real, a nossa essência, aquilo que Jesus nos ensinou, né? Então,
Porque se eu estiver pensando só em mim, o Emmanuel diz que eu não vou passar de um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões, né? Porque vai chegar um dia que eu vou olhar para trás e vou dizer assim, poxa vida, e agora? Eu vou deixar toda aquela minha casa adornada, aqueles quadros maravilhosos, aqueles meus 3 carros na garagem, sei lá mais o que, né? E agora eu não posso levar nada disso comigo. Ainda vou deixar uns herdeiros brigando lá, né? Por causa disso. Que a gente vê alguns exemplos às vezes, né? Então, ele nos fala que quanto mais estivermos conquistando poder, fama, e formos referenciados aqui na Terra, se a gente também não trouxer, não carregar junto os nossos valores do bem, aí a gente está ferrado, com perdão da palavra, né? Aí é um problema. Então, ele pede assim que a gente não cresça só horizontalmente, que a gente cresça principalmente verticalizando, em direção a Deus, em direção ao maior, né? Em direção ao amor verdadeiro, que foi quem nos criou, né? Em, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 16, ele já faz mais ou menos uma introdução para o capítulo 120, né? Que ele conta a história de um homem muito rico. Ele era muito rico, ele tinha muitos campos, muitas propriedades, com muitas plantações. E um dia ele se deparou numa situação assim que os armazéns, que os celeiros dele não tinham mais espaço para ele colocar tanta coisa que ele estava colhendo. E daí ele pensou assim, poxa, e agora o que que eu faço? Aí ele pensou, 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 não, quer saber, eu tenho a solução para isso. Eu vou derrubar esses celeiros que eu tenho, vou mandar fazer uns maiores ainda, desses que eu tenho, e aí eu vou conseguir encher todos eles, e aí vai caber tudo isso que eu estou colhendo. E foi o que ele fez. E ele mandou fazer uns enormes, uns celeiros lá, muito maiores ainda, e encheu tudo com que ele estava colhendo. E cada vez mais rico, porque ele passou a vida toda direcionando para aquilo, a vida dele. E aí, chegou no momento que ele olhou aquele celeiro cheio lá, ele respirou fundo e pensou assim, quer saber, eu vou dar a chance da minha alma dar uma descansada agora. Eu vou poder usufruir de tudo isso. E aí, ele ouviu uma vozinha bem sutil no ouvido dele que disse assim para ele: hoje mesmo a tua alma vai ser levada. E isso, gente, é um grande exemplo para a gente pensar assim, do que adiantou aquele acúmulo de tantos bens que ele fez? Por que na hora que ele foi criar outros galpões ou outros depósitos, por que ele não pensou nas pessoas menos favorecidas, então, e não dividiu, ou não vendeu e não distribuiu dinheiro para ajudar alguém? Na verdade, a cobiça, o egoísmo dele era tão grande que ele não conseguiu pensar nisso. Ele queria ter, 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 ter e ter. E de repente, no único instante que ele pensou assim e ele não pensou nos outros, ele pensou nele, né? Daí ele foi levado. Ele perdeu até o corpo, né? E quanto mais aqueles bens ali não adiantou de nada, né? Quantas vezes, assim como o João mesmo falou, a gente vê no grupo mediúnico aquelas pessoas que têm essa maior dificuldade lá no mundo espiritual, né? Porque eles não conseguem, é muito difícil para eles se desprender do material, né? Muitas vezes até do próprio corpo, né? Pelo excesso. Qualquer coisa, tu me avisa aí, tá, João, do tempo, porque Uns eu tô... 5 minutos a gente vai bem assim. Tá, tranquilo então. Então, que a gente tenha esse cuidado, que a gente cuide para não entrar na mesma condição desse rico, desse milionário que eu citei como exemplo, né? Que a gente nunca perca os nossos objetivos, nossos propósitos reais da nossa existência, né? Porque o maior bem é o bem espiritual, é aquele bem que é construído, né, através do amor ao próximo, né? Através do amor a nós mesmos e ao nosso próximo. Esse é o maior bem que a gente pode ter. E a gente tem o direito, sim, de ter coisas boas, de ter coisas bonitas,
mas a gente nunca pode ser o egoísta, né? Ao ponto de nunca observar aquela pessoa que às vezes a gente tem que estar cuidando para não pisar em cima na calçada, que está ali jogado, como se ele não sentisse frio, como se ele não sentisse fome, como se ele não sentisse dor. Então, o Emmanuel encerra a reflexão dele dizendo assim: assim será. Emmanuel, então, ele faz uma conexão com a lei de causa e efeito. Ele diz assim: vamos refletir o que eu tenho feito da minha vida, quais os valores que eu tenho semeado, o que eu tenho buscado, porque tudo, mas tudo mesmo que estamos buscando e juntando em nossa vida, nos causará um efeito. E esse efeito depende de nós. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Esse efeito, se for para o bem, vai ser um efeito bom. Mas se for para o mal, se for de uma forma egoísta e materialista totalmente, com certeza esse efeito não vai ser bom para nós. Então, que a gente pense realmente sobre isso, que Deus nos ilumine, que Jesus nos proteja, para que realmente tudo isso, né, faça de forma efetiva parte da nossa vida. Porque nada adianta a teoria, a gente realmente tem que colocar em prática. Não adianta também a gente só saber das coisas e não fazer disso parte do nosso cotidiano, né? Que possamos sempre refletir e colocarmos em nossa vida, em nosso cotidiano, aquilo que verdadeiramente nos trará recompensa, de acordo com os exemplos de Jesus, com a herança que ele nos deixou, com as leis que ele criou para nós. É isso, obrigado. Nós que agradecemos muito, Francimar, esse momento aqui contigo, pelas reflexões que tu nos trouxe, né? Esse convite, né, a viver com mais simplicidade, né? Que eu acredito que seja o grande segredo da nossa jornada aqui, né? Buscar simplicidade na nossa vida, né? É assim, aos poucos a gente vai desapegando assim desse mundão pesado, né? Que é esse mundo material e, né? E mais focado, né? Nos valores do espírito, nos reais objetivos que nos trouxeram aqui nessa jornada terrena, né? Que espero que todos nós possamos sair vencedores, um pouco mais sábios, um pouco mais tranquilos, serenos, né? Dessa nossa jornada. E então, muito obrigado, né? Pela companhia da noite. A gente agradece a todos os irmãos que estiveram aqui conosco reunidos nesse momento de comunhão com Jesus, né? E pedimos então mais uma vez que esse querido mestre de amor possa levar a todos os lares, né, desses irmãos que estão aqui conosco, a saúde, a harmonia, a paz, a boa vontade, a fé, a esperança, e que em breve possamos estar reunidos novamente. O nosso próximo encontro vai ser no Facebook, vai ser no dia 14 de julho, e estaremos lá conversando então com Paulo Renato Goulart a respeito de mais um tema da nossa querida doutrina espírita. Então, obrigado, Francimar. Né? Não sei se tu queria trazer mais ou aproveitar esse espaço que a gente ainda tem alguns minutinhos para fazer as últimas considerações, tu fica à vontade, tá bom? Sim, tá. Mais uma vez, eu agradeço. É uma satisfação, é emocionante ver o nome daquelas pessoas que eu amo tanto, que eu estou enxergando ali, meus parentes, meus amigos, até do tempo da faculdade, amigos e amigas queridas, né? Minhas irmãs, que eu estou morrendo de saudade, por causa da pandemia a gente está longe, todo mundo, os meus alunos, e dizer que a vida tem que ser vivida da melhor forma possível e que tudo pode ser muito simples. A felicidade é algo muito simples, ela está em cada momento, que a gente não tem que esperar essa felicidade como a gente encontra, como a gente vê num romance, que vai ter toda uma musiquinha, talvez de fundo, uma situação X. A felicidade é em qualquer momento que estamos bem. A felicidade é quando a gente está com a nossa consciência tranquila. A felicidade é quando a gente pensa no nosso próximo. Não tem felicidade maior do que a gente poder fazer o mínimo possível que for para alguém que está necessitado.
Isso nos traz uma recompensa tão grande, nos traz uma felicidade tão grande que dá vontade da gente sair pulando e gritando, pulando para cima, agradecendo a Deus porque fez aquilo. E a vida por si só, a natureza por si só é um espetáculo. A gente não precisa de tanto dinheiro para ser feliz. Vamos olhar uma lua cheia, um céu azul, um céu estrelado, olhar um pôr do sol, né? Agora que está frio, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer, né? Junto com as pessoas que a gente ama. Então vamos ser felizes, mas nunca achando que a vida é só uma brincadeira. A vida é algo muito sério. E a gente não está aqui para brincadeira. E é assim que tem que ser. Um abraço apertado, fraterno em todos vocês, um beijo em todos e fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. E deixamos aqui então o nosso boa noite a todos que estiveram aqui conosco. Fiquem com Deus. E essa live, né, a gente lembra que fica aqui gravado no Instagram, para aqueles que não conseguiram acompanhar desde o começo, né, e estaremos também compartilhando esse vídeo que ficou gravado lá no YouTube da União, que facilita também os compartilhamentos para aqueles que quiserem, né, enfim, né, levar esse momento de reflexão para outras pessoas. Muito obrigado pela companhia de todos. Obrigado, Francimar. Todos fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Uma boa noite. Muito obrigado. Até mais, até breve.